De volta à escola. Se tudo que você conhece é boa, velha, e algo aborrecida, física básica do ensino médio, sem dúvida a física quântica vai parecer-lhe estranha. É apenas natural. Em nossa vida cotidiana estamos acostumados a lidar com objetos que podemos ver e tocar, coisas como carros, termômetros, óculos, bombas de água. Todos esses objetos, e os fenômenos que estão por trás deles, podem ser descritos, e seu comportamento previsto, por conjuntos simples de relações matemáticas. O motor do carro, por exemplo, percorre certo número de quilômetros com certa quantidade de combustível. Uma vez estabelecida a relação matemática, é possível criar uma equação que permita prever o futuro. No caso, que o carro vai precisar ser reabastecido depois de viajar tantos quilômetros. As leis da física que você estudou na escola funcionam da mesma forma que a relação entre quilometragem e consumo de seu automóvel. Mesmo que você tenha experimentado certa dor de cabeça para pegar o jeito das famosas leis de Newton, deve se lembrar de que nunca precisou de nada muito mais sofisticado do que matemática básica e algum esforço de abstração para entender o que o professor explicava, e mesmo aquilo que não era tão simples assim podia ser rapidamente deduzido, aplicando um pouco de raciocínio lógico, por descomplicada que seja. Entretanto, para a maioria dos alunos, e poderíamos apostar que esse foi o seu caso, a física de escola se resumiu a tarefas mecânicas e repetitivas. Decore essa fórmula, aplique aquele teorema, deduza tal equação. Nada muito excitante, não é? Da mesma forma, os exemplos e exercícios estudados tinham muito pouco a ver com o mundo real encontrado pelos alunos em seu cotidiano. Tome a queda livre como exemplo. Na escola, aprendemos que, no vácuo, todos os corpos caem sofrendo a mesma aceleração, e que é somente por causa da resistência do ar que objetos diferentes caem com acelerações diferentes, e, por isso, chegam ao solo com diferentes velocidades. Entretanto, em nosso dia a dia, nunca experimentamos o vácuo. Isso faz com que todos aqueles probleminhas dos livros que invariavelmente terminam com despreze à resistência do ar sejam pura ficção científica. Um paraquedista certamente não pode desprezar a resistência do ar, pois é isso que impede que ele se esborrache no chão. A mesma coisa vale em maior ou menor grau para todas as demais situações que encontramos na escola. O fenômeno de verdade sempre vai ser um pouco, ou muito, mais complicado do que vemos nos exercícios didáticos. Essa complicação extra é a razão pela qual o entendimento mais preciso das coisas ao nosso redor custou a ser desenvolvido. Confiamos mais naquilo que está imediatamente diante dos nossos olhos, em nossa compreensão intuitiva do mundo, por assim dizer, e, a menos que as circunstâncias exijam, não procuramos por sutilezas subjacentes. E por que não agiríamos assim? Afinal, essa forma primitiva de intuição é uma ferramenta poderosa que a evolução nos deu. Graças a ela, nossa espécie foi capaz de observar padrões na natureza, comparar os padrões com experiências individuais ou do grupo e, daí, extrapolar regras gerais. Nem sempre a intuição vai fornecer toda a verdade, mas serve como uma primeira aproximação boa bastante para, na maior parte das vezes, manter a tribo viva e alimentada até o dia seguinte. É justamente quando desejamos ou precisamos de uma descrição do mundo melhor do que a intuição é capaz de fornecer que entra em cena a característica fundamental da física tal como a entendemos hoje, a experimentação. A experimentação consiste em realizar uma série de procedimentos num ambiente controlado, o laboratório. Por exemplo, se quisermos estudar o movimento de um pêndulo, primeiro temos de construí-lo, tomando cuidado para não permitir que correntes de ar ou uma mesa bamba interfiram em sua oscilação. Quando essa parte estiver resolvida, precisamos encontrar uma metodologia adequada, como é melhor medir o tempo de oscilação, cronometrando cada ida e vinda ou tomando a média de vários períodos. Em seguida, formulamos hipóteses sobre o movimento. O peso do pêndulo faz o movimento variar, e o comprimento da corda. Como essa variação, se existir, que regra geral podemos tirar para descrever a oscilação? E se eu puxar o peso cada vez mais para o alto antes de soltá-lo, o que acontece? Repare que não fizemos ainda nenhuma inferência sobre as causas do movimento pendular. Tratamos apenas de tentar descrevê-lo. Isso porque,
Conforme discutiremos mais à frente, a ciência moderna evita pensar em termos de causa, razão, motivo, preferindo se concentrar em como as coisas acontecem. Na verdade, saber formular perguntas é tão ou mais importante do que respondê-las, num primeiro momento. Só depois, com a contínua acumulação de conhecimento, é que nos arriscamos a dizer alguma coisa sobre as causas de determinado fenômeno. Para continuar no exemplo do pêndulo, depois de muitos experimentos e observações, talvez pudéssemos dizer: agora que descobrimos a lei da gravitação universal, afirmamos que o pêndulo oscila porque a Terra atrai a sua massa. E ainda poderíamos apresentar a equação que permite prever o movimento do pêndulo com base em suas características e na força da gravidade, além de demonstrar como conseguimos chegar à expressão. Entretanto, você pode perceber que responder o porquê do pêndulo apenas deslocou o elemento desconhecido para outro lugar. Agora temos que nos preocupar em descobrir o porquê da gravitação universal, algo sem uma resposta satisfatória mesmo hoje em dia. Infelizmente, não é bem isso que se vê na maioria das escolas do Brasil e, até onde se sabe, de boa parte do mundo. Primeiro, a menos que o professor seja cuidadoso ao apresentar a matéria, tudo parece uma grande receita de bolo. Os alunos inserem os números nas fórmulas e elas cuspem o resultado correto. Não há a menor inspiração nas discussões em sala de aula. Raramente há tempo para refletir sobre o significado físico do material exposto em sala. O fato científico é apresentado em uma forma pronta e acabada, como se fosse óbvio que as coisas são daquele jeito e não fizesse o sentido perguntar como é que os cientistas chegaram às conclusões. E enquanto tudo isso ocorre, a pressão por boas notas nas provas continua alta, como sempre. Para piorar, costuma ser ensinada apenas a parte teórica da física. Os livros didáticos adoram citar que a física é uma ciência experimental e enchem várias páginas detalhando as técnicas laboratoriais de gênios como Michael Faraday ou Robert Andreas Millikan, mas descrever um experimento, por mais que se tenha riqueza de detalhes, é totalmente diferente de sentar e fazer o experimento. Por uma série de razões que não nos cabe citar aqui, a maioria de nossas escolas simplesmente não está equipada com laboratórios capazes de demonstrar até o mais simples princípio, que poderia ser ilustrado com uma mera colisão de bolas de bilhar. E nas poucas que, de fato, têm essa condição, os alunos são expostos a uma metodologia tão árida quanto a das aulas de teoria. De que adianta investir alto em equipamentos de laboratório, se a rotina de ensino não passa de preencher tabelas e anotar números que, para a maioria dos estudantes, não significam nada? Não é surpresa nenhuma que muita gente ache que a física é um saco e trate de esquecê-la tão logo não precise mais dela para o vestibular.